Na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar na mensagem de Deus, eu tenho um pedido a te fazer. Vai lá no meu canal, se inscreva, assista aos vídeos, compartilhe, ativa o sininho e deixa o seu comentário. E eu estou aqui hoje para trazer uma palavra de confronto, uma palavra dura, uma palavra que realmente nos confronta, mas é de extremamente necessidade para nossas vidas. E o tema que eu trago nessa mensagem é: ponha um freio na sua boca. E o texto que eu convido vocês a abrir a tua Bíblia para lermos junto está lá no livro de Salmos 34, versos 12 ao 13, que diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer muitos dias para ver o bem? Nesse versículo, Deus está fazendo uma pergunta para mim e para você, através da tua doce palavra. E a resposta se encontra no versículo 13, que diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Ou seja, se você quer ver a vida e quer ter muitos dias de vida de bem, guarda a tua língua e para de falar o engano. Nós precisamos parar de falar mentira e praticar mais a verdade. Todos nós, de um jeito ou de outro, falamos alguma mentira, mas nós, como servos e servas de Jesus Cristo, nosso Pai eterno, precisamos nos libertar. Porque para Deus não tem mentirinha, nem mentira grande. Tudo é mentira. Pega essa frase aí para você. Falar do pecado dos outros não torna você um santo ou santa. Apenas te torna um pecador ou uma pecadora fofoqueira. Pegou, guardou, agora coloca em prática. E deixa a vida dos outros e vai cuidar da sua. Vai ler a Bíblia para se converter e ser liberto pela palavra de Deus, que é a verdade. Porque a verdade, só lendo, praticando a palavra de Deus, é que nós vamos conhecer a verdadeira verdade. A Bíblia diz que a boca reflete o coração. Se a sua língua expele coisas ruins descontroladamente, isso mostra quem realmente você é. Ou você, ou eu estou errado. Ou seja, você é um falso ou uma falsa. É um mentiroso ou uma mentirosa. É um fofoqueiro ou uma fofoqueira. É verdade ou não é? Se eu, em vez de praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus, abrir minha boca para abençoar, para profetizar cura, libertação, e eu fico falando mal da vida alheia, fofocando de um, fofocando de outro, eu sou fofoqueiro, irmão. Irmã, não existe outras palavras. Então eu preciso ser liberto deste mal. Cuidado com a sua língua. Muda o seu caráter. Ponha um freio na sua boca. Ou você é de Deus ou é do diabo, do reino da luz ou das trevas. E ponto final. Comigo não tem melzinho na chupeta e nem barganha. Aqui a madeira bate com a quina, doa a quem doer. Até porque está tudo registrado. Meu irmão, minha irmã, o guarda de Israel, ele não dorme e nem dormita. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar.
ele sonda a nossa mente e esquadrinha o coração. Preste atenção o que eu vou te dizer. Jesus é Deus e é onisciente, onipotente e onipresente. Creia nessa verdade. No livro de João, capítulo 1, 47, 48, Jesus viu Natanael vir-te com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. Cuidado, Deus vê tudo e ouve o que nós fazemos e falamos. A única forma de ter um relacionamento saudável com Deus é tendo um controle daquilo que falamos, pois o nosso Deus e Senhor Jesus Cristo não receberá como adoração algo que vem de uma fonte corrompida. Não é verdade? Deus não aceita nada que vem de uma fonte corrompida. Ou você é luz, ou você é treva. Ou você é verdadeiro, ou você é mentiroso. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Acho bom você se libertar dessa fofoca, dessa mentira, desse engano, dessa falsidade e voltar a praticar a verdade, viver a verdade em Deus, que é a palavra dele. Veja o que os apóstolos de Cristo falam em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 5. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Ou seja, os próprios apóstolos de Cristo chamou os tessalonicenses e falou para eles que nunca houve um pretexto de avareza e nem palavras lisonjeiras. E o próprio Deus é testemunha do que eles estão falando. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Se libertaram das coisas do mundo para pregar e viver a verdade em Deus. Eu tenho uma pergunta. Você tem se libertado do adultério, da fornicação, do engano, da falsidade, da mentira ou da fofoca? Você não precisa responder. Examine-se a si próprio. Você precisa mudar o teu caráter. Você precisa mudar a tua pessoa. Você precisa praticar a verdade, que é a palavra de Deus. Você precisa orar. Você precisa jejuar. Você precisa se consagrar. Você precisa ler, viver e praticar a Bíblia Sagrada, que somente comendo a palavra de Deus é que eu vou conseguir ser liberto. Preste atenção nessas palavras. Fugir de fofocas é uma virtude. Se afastar do fofoqueiro ou fofoqueira é uma atitude. Ou seja, se eu ando com uma pessoa que ao invés de abençoar, profetizar coisas boas, curar, libertar pelo poder do Espírito Santo, através da palavra de Deus, e fica fofocando, falando mal de A, falando mal de B, falando mal de fulano e fulana, você precisa se afastar dessa pessoa. Não é para você largar essa pessoa de lado, é você não andar com ela, mas orar, jejuar, pedir libertação sobre a vida dela pelo poder do Espírito Santo, porque essa pessoa é uma pessoa doente. Olha para mim e ouve bem o que eu vou te perguntar. Você já parou para pensar quantas famílias destruiu hoje com os seus comentários maldosos? É só para você refletir. O que você tem dito? O que a sua boca tem declarado? Cuidado, nossas palavras criam realidade. Está escrito em Provérbios, capítulo 12,
versos 18 e 19. Há alguns que falam como que espada penetrante, mas a língua do sábio é saúde. O lábio da verdade permanece para sempre, mas a língua da falsidade dura por um só momento. Ou seja, a Bíblia está me garantindo, se eu viver na verdade, se dos meus lábios sai a palavra de Deus que é a verdade, e eu vivo essa verdade, permaneço nessa verdade, pratico essa verdade, eu vou permanecer para sempre. Mas o lábio da falsidade, ela dura por um só momento. Ou seja, os falsos, os mentirosos, os fofoqueiros não vão herdar o reino de Deus. Isso é muito sério e você precisa entender que eu não estou aqui para te humilhar e nem te envergonhar. Eu estou sendo usado por Deus para trazer libertação sobre a sua vida, sobre a minha vida e sobre as nossas vidas, porque todos nós precisamos ser libertos em alguma área de nossas vidas. A língua é uma arma poderosa e destruidora. Se você não tomar cuidado, ela pode rapidamente se tornar perigosa e até matar, causando grandes danos. Olha o que está escrito em Tiago, capítulo 3, versículos 5 e 6. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede com um grande boste um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Esse órgão que nós temos dentro da nossa boca, que é o menor, isso aqui, dependendo das suas palavras, ela mata, ela destrói famílias inteiras, ela coloca a pessoa no leito, enferma, porque você lançou uma palavra de maldição. E você precisa mudar suas palavras, você precisa lançar palavras de bênção. De uma só fonte não pode jorrar dois tipos de água, ou jorra água doce ou jorra água amarga, e você foi chamado para ser água doce, porque nós somos sal dessa terra e luz do mundo. Nós fomos chamados para evangelizar, para proclamar o reino, para libertar os cativos das garras de Satanás pelo poder da palavra de Deus. Mas se você é um fofoqueiro, é uma fofoqueira, você não é digno de estar subindo no altar de Deus para pregar o evangelho. Você primeiro precisa ser liberto e liberta para proclamar a palavra de Deus, porque a libertação tem que começar primeiro em nós. A tentação para pecar com as palavras é grande, por isso, na dúvida, fique calado e ore. O calado vence. Sua língua reflete a sua vida, mas será que ela reflete Jesus? Examine-se a si próprio. Será que as suas palavras têm refletido Jesus na sua vida? Será que o que você fala, as pessoas têm prazer de parar para te ouvir? Porque aonde Jesus estava, as multidões tinham prazer de se assentar e ouvir as palavras do reino que saía dos lábios da boca de Jesus. Porque Jesus não se contaminou com as coisas deste mundo. Aqui está o meu, o seu e o nosso defeito. Nós, por buscarmos os nossos próprios interesses, praticamos a mentira para levar vantagem em alguma coisa. A verdade, ela foi escrita para ser pregada, seja para quem for, doa a quem doer, mas você precisa falar, pregar, viver e praticar a verdade. Meu irmão, minha irmã, Jesus nos ama, mas Ele quer nos libertar,
nos curar, para nos usar com todo o poder do alto do céu pelo Espírito Santo de Deus nessa terra, para libertar os cativos das trevas. Mas para isso eu preciso carregar a identidade de Cristo. Pega essa frase aí: gente falsa e fofoqueira é como sapo, tem língua comprida, olho grande e vive na lama. Deixa eu te falar uma coisa: saia da lama e venha para Jesus. Deus está em busca de verdadeiros adoradores e não de pessoas falsas, mentirosas e fofoqueiras. Se você não tiver nada de bom para falar, é melhor ficar calado e botar um freio na sua boca. Salmos 39, versos 1. A minha esposa leu esse salmo para mim hoje e eu acrescentei aqui nessa mensagem. Está escrito: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Guardarei a boca com um freio enquanto o ímpio estiver diante de mim. Meu irmão, você precisa ser sábio. Nós precisamos pedir sabedoria do alto dos céus. Quando você estiver, um ímpio estiver diante de você, uma pessoa que não professa a mesma fé tua, o mesmo Deus teu, não fique falando, debatendo. Cale tua boca, bota um freio na tua boca. Filipe, um dos discípulos de Jesus, foi até Natanael e falou: Natanael, achamos o Messias, que Moisés falava no seu livro e os profetas já diziam, Jesus de Nazaré, o filho de José. Então Natanael respondeu para Filipe: de Nazaré poderá sair alguma coisa? De Nazaré? Meu irmão, Nazaré era uma cidade desprezada por tudo e por todos, mas foi justamente de lá que saiu o Salvador do mundo. Então, meu irmão, não me julgue, não olhe para mim, pare de estar dando crédito a esses homens que estão na mídia. Procura ouvir as palavras, examinar as palavras que saem da boca, da minha boca, da boca de cada um que prega a palavra de Deus. Não julgue o profeta, mas examine as escrituras, examine as palavras. E você precisa aprender a ler e a praticar a palavra de Deus. Cuidado para não cair num erro tão grave de achar que fazer uso indevido da língua não terá consequências em forma de juízo. Preste atenção o que está escrito em Mateus capítulo 12, versos 36. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Deus deseja que eu e você usemos a língua para evangelizar e abençoar, e não para criar boatos maldosos, para ferir os irmãos, ou seja lá quem for. Use a língua somente para glorificar a Deus. Pegou essa mensagem? Guardou? Então, meu irmão, eu te dou um conselho: coloca em prática. Joga fofoca, joga mentira, joga falsidade, joga o engano fora e pratique a verdade em Deus. Peça direção ao Espírito Santo de Deus, peça para Ele abrir o seu entendimento e busque mais na palavra, examine mais as Escrituras Sagradas, peça para que Deus te conduza na tua palavra, joga a identidade de Satanás fora e carrega a identidade de Deus, porque todos nós vamos prestar conta a Deus naquele grande dia, e Deus pretende salvar todos nós, mas para que eu e você sejamos salvos, precisamos buscar a santidade no Senhor, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Que você possa sentir a unção de Deus através dessa palavra e se converter. E eu te faço o convite: se você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, abre a tua boca, porque com a boca se confessa e com o coração crê que Jesus Cristo é o seu Senhor. Convida Jesus Cristo a ser o seu Senhor e a ser seu Salvador, que tu serás salvo. E nós iremos nos encontrar na glória. Fica com a paz de Cristo e até a próxima mensagem.